Muy buenas noches. Muito boa noite. Un saludo al misionero Miguel Uma Bermúdez Marín y su saudação ao esposa missionário Ruth, Miguel Bermudes Marim, a sua allá en esposa Ruth, lá em Cartagena, Cartagena, na Colombia, en la Colômbia, congregación na que congregação pastorea el que reverendo pastoreia o Pelufo reverendo y Pelufo también e também al reverendo Iván ao reverendo Sarmiento Ivan y vi también Sarmiento. Eu também mi hermano vi reverendo o Jairo nosso irmão Ordóñez y reverendo también el Jairo reverendo José Ordôñez e Hernández também vi o reverendo y todos José los Hernandes e ministros, todos os hermanos y ministros, hermanas que están irmãos allá e irmãs que estão por lá, reunidos reunidos hoy, lunes hoje, 20 de março deste segunda-feira, ano 20 de março deste 2023. ano de Para mim é uma 2023. bendição e Para mim é privilégio uma poder bênção e um enviar estas privilégio poder palavras de enviar estas saúde palavras de saudação e e pedir ao Senhor pedir ao suas Senhor as suas bênçãos sobre todos e cada um de vocês e também sobre mim. Consciente de que estamos vivendo num tempo muito importante, num tempo que foi paralelo ao tempo de Ló, paralelo ao tempo de Noé, paralelo ao tempo do Senhor Jesus Cristo e um tempo onde todos esses tipos de figuras, todas essas sombras, tornam-se agora uma realidade neste tempo do fim. E por isso, com o qual ele nos fala através do quarto Elias, o reverendo William Branham, nos fala na mensagem Encruzilhada do Tempo. Podem assentar-se se estiverem de pé, por favor. Apenas vou tomar-lhes uns minutinhos de vocês. Diz, preste atenção, que lá naquele dia mau, antes da destruição, Deus teve um homem pregando o evangelho, um homem pobre, humilde, não era muito importante para o mundo, mas era um homem que tinha o coração para escutar de Deus, Noé. Existia um Noé, um Enoque, pregando ao mesmo tempo. Se vocês perceberem, já no capítulo 11 de Apocalipse diz, darei a minhas duas testemunhas que profetizem nos últimos dias. Duas testemunhas nos últimos dias. Apocalipse 11, que farão sinais e maravilhas entre as pessoas. E ele, nesse estudo bíblico, onde colocaram essa porção desta mensagem Encruzilhada do Tempo, ele escreveu aí, o irmão William, um Enoque será o último mensageiro dispensacional. Agora, se é um Enoque, se for um Enoque último mensageiro dispensacional, portanto, tem que estar no meio da sua igreja para que assim ele e o grupo dessa etapa ou dessa oitava era da pedra angular e dispensação do reino, sejam raptados, ou seja, transformados, estando vivos e depois raptados. Ou seja, que não pode ser uma pessoa que tenha morrido, falecido, para cumprir essas promessas, ou essa promessa de um profeta igual a Enoque. Ou seja, quando eu falo morto, sabemos que os crentes no Senhor não morrem, senão que dormem. Não pode ser uma pessoa que tenha partido, falecido e que cumpra essa profecia. Porque no tempo de Enoque ele caminhou com Deus e foi transportado. E diz que Enoque obteve a fé de rápido, teve a fé de rápido. Agora vejam como também no tempo de Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Senhor, nesse começo, nesse início do cumprimento da dispensação da graça, onde ele esteve realizando a obra de redenção, fazendo a obra de redenção, a qual
ele estava no fim da dispensação da lei e começo da dispensação da graça, e no fim do seu ministério, no final do seu ministério, ele apenas esteve ausente desse corpo criado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, esteve ausente desse corpo por apenas 3 dias. Ou seja, vejam, que ele cumpriu a promessa: não deixarás que meu santo veja corrupção. Ou seja, não começaria a decomposição que acontece depois das 72 horas, senão que antes disso, dessa decomposição, ele seria ressuscitado. E o pleno cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, como o apresentou e precursou, anunciou o reverendo William Branham, que seria paralelo em tudo. Portanto, esse véu de carne que o irmão Branham falou aí na página 256 do Livro dos Selos, quando diz que quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente, inteiramente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem agora. Para o pleno cumprimento dessa promessa, tem que ser um homem que esteja vivo para cumprir essa promessa, e que no seu corpo de carne não veja corrupção. Ou seja, não pode passar de 72 horas quando acontecer isso das 2 oliveiras, porque tem que ser paralelo em tudo à primeira vinda do Senhor. E se é um mensageiro, tal como Enoque diz, um Enoque será o último mensageiro dispensacional, pois, portanto, tem que estar vivo para cumprir essas profecias da vinda do Filho do Homem com seus anjos na etapa que corresponde ao cumprimento que tem que ser cumprido nesse véu de carne. E, dessa forma, fazer a obra pela qual ele veio faz 12.000 anos atrás, que foi a obra de redenção. E agora, fazer a obra de reclamação de tudo aquilo que ele redimiu com seu precioso sangue. Por causa disso, quando João chorava muito, porque se não existisse um digno de tomar o livro e fazer essa obra de reclamação, tudo estaria perdido. Ou seja, tudo estaria perdido, se perderia tudo aquilo que ele fez na sua primeira vinda, estaria perdido. Mas olhem como na página 195 do Livro dos Selos, em espanhol, nos fala. E um pouquinho antes da página 194, embaixo diz: então ele levanta-se do trono, mas em primeiro lugar tinha saído o anúncio: quem é digno de vir e tomar esse livro de redenção, o plano completo da redenção desde Adão e todas as outras coisas que ele perdeu, porque antes de Adão não havia nada perdido, mas depois de Adão, na terra tudo perdeu-se, porque com Adão, tudo caiu com Adão do outro lado do abismo, de maneira que ninguém podia voltar. Quando o homem pecou, não deixou nenhuma forma de voltar. Então, quando fez essa pergunta, o profeta e revelador João estava na visão e viu essas coisas. E não existia homem no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhum lugar digno, nem ainda de olhar para o livro. Pense bem nisso. Depois apresenta-se o cordeiro e toma o livro, pega o livro. Foi dito para João que não chorasse mais, porque eis aqui o leão da tribo de Judá prevaleceu, e ele tomará o livro e o abrirá. Então João voltou-se para ver o leão, e no lugar de leão viu o cordeiro. O ancião o chamou de leão, aquele que tinha prevalecido, mas quando João olhou, viu um cordeiro que vinha saindo do trono. Ele não tinha visto isto antes. Por quê? O cordeiro esteve operando, trabalhando como mediador, porque estava sangrando pelo seu povo, estava intercedendo pelo povo até
até que entrasse a alma da última pessoa cujo nome composto no livro foi posto no livro da vida do mundo desde antes da fundação do mundo. Haverá um certo número e não mais. Os outros não terão nenhum desejo de entrar. Então, quando essa última alma entrar, o tempo da redenção termina, finaliza. Então o Cordeiro vem para reclamar os seus direitos sobre aquilo que ele redimiu. E isso abrange toda a criação. Tudo pertence a ele, porque ele o redimiu com seu sangue, com seu próprio sangue. Agora vejam que depois que esse último escolhido tiver entrado e tiver sido lançado no cloro, ou seja, no sangue do Senhor, e ele tenha feito intercessão até por esse último, a porta de misericórdia se fecha, e isso já aconteceu. Então a obra que ele estaria fazendo neste tempo do fim é a obra de reclamação de tudo aquilo que ele redimiu com seu precioso sangue. E isso é o que ele esteve fazendo neste tempo do fim, fazendo essa obra de reclamação, para que assim, além do ser humano, ou seja, os escolhidos de Deus, obtenham esse corpo eterno e glorificado, e isso obterão quando já esteja toda a revelação, toda a fé de rapto neles, tal como Enoque a teve, também seria restaurado, ou seja, seria reclamado, seria redimido, a criação inteira seria redimida. E aí é onde se cumprirá essa escritura inteiramente, completamente, essa escritura de São Marcos, capítulo 11, versículo 22 em diante, se cumprirá completamente essa escritura aí. Essa escritura será uma realidade e será cumprida plenamente quando o reino dos gentios seja tirado e seja estabelecido o reino do Messias Príncipe. Tudo pela palavra falada. Como também ele nos falou no escrito, no pôster, no papelzinho, dentro de uma das Bíblias, e ele escreve, o irmão William, tudo gira em torno, ao redor da palavra falada. Vejam, tem que ser pela palavra falada que as coisas estarão sendo cumpridas e sendo materializadas neste tempo do fim. Portanto, não pode ser o cumprimento da vinda do Senhor, o pleno cumprimento da vinda de Deus, do Filho do Homem com seus anjos, não pode ser em uma pessoa ou em um véu de carne que já tenha terminado ou finalizado seus dias neste planeta Terra, tenha terminado seu ministério, porque não seria escriturístico, escritural, porque ele prometeu que esse último mensageiro seria como tal qual um Enoque, que não veria morte. Agora, lembrem-se de que existe uma profecia em Apocalipse capítulo 11 que será cumprida, porém que aos 3 dias serão ressuscitados. Vejam, não pode existir esse tempo de decomposição desse corpo, ou seja, depois das 72 horas. Não pode existir isso no pleno cumprimento de Apocalipse 19. Tem que ser em um véu de carne que esteja vivo. A escritura que lhe citei, porque não deixarás minha alma no céu, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Encontramos ela no Salmo 16, versículo 10. Ou seja, que tudo aquilo que Deus está cumprindo neste tempo e cumprirá neste tempo é a realidade de tudo aquilo que os profetas falaram no que diz respeito ao cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E isso é a revelação, o ensinamento
que neste tempo do fim, Deus estaria dando para a sua igreja para que obtenha a fé de rapto, a qual Enoque obteve a fé de rapto, e por isso ele caminhou, Enoque caminhou com Deus e foi transportado. Um Enoque será o último mensageiro dispensacional. E isso é uma revelação muito grande que ele ali está nos mostrando, e ela é o cumprimento dos ministérios de Moisés e Elias neste tempo do fim, dando assim cumprimento a essa parte da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Bom? Que Deus os abençoe grandiosamente, Deus os guarde, e já estaremos, nestes dias, já estaremos conversando um pouquinho mais de todos estes mistérios dos quais nos corresponde conhecer neste tempo, porque são os mistérios que estão sendo abertos. E nesses mistérios sendo abertos é onde obteremos e estamos obtendo a fé de rapto. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, por me permitir enviar estas palavras de saudação a todos os irmãos que estão lá na congregação do reverendo Pelufo, em Cartagena, na Colômbia, e todos os pastores do entorno, do ao redor, e todos aqueles que também foram dos diversos lugares da Colômbia e também do estrangeiro, de outros países. Deus os abençoe grandiosamente, e também a ti, Miguel, que Deus te continue abençoando grandiosamente, te guarde, te cuide, a tua esposa Ruth também, e que Deus continue cumprindo tudo aquilo que tem que cumprir sob essa obra tão grande, tão grandiosa que Ele encomendou neste tempo do fim. Que Deus os abençoe e os guarde, e já nestes dias continuaremos conversando de tudo aquilo que corresponde, que pertence, e aquilo que pertence a cada um de nós, continuar conhecendo, compreendendo, para que assim obtenhamos aquilo que Enoque obteve. E o resultado foi que ele foi transportado, e o resultado que Deus terá com cada um de nós neste tempo é que vamos ser raptados, de modo que em frente, servindo ao Senhor neste tempo do fim, e escutando essa voz que foi dito ali no Monte da Transfiguração, a Ele ouvir. Que Deus os abençoe, os guarde a todos. E muito obrigado por vossa amável atenção. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos da parte do nosso Pai Celestial, que corresponde a este tempo do fim. Palavras do pastor profeta reverendo José Benjamin Pérez.